Boa noite a todos, com a paz de Jesus. Eu estava olhando aqui as datas aqui do nosso convite, né? Das festividades de aniversário, estava pensando assim, ó, está fazendo 72 anos, né? Quando eu vim para cá, esse centro tinha 30, que faz 42 já que eu estou aqui. Olha como o tempo passa. E a dona Neuza já fazia parte aqui do mobiliário da casa, de tudo. Olha isso. Não é, dona Neuza? Ela já estava aqui há mais tempo. Eu cheguei a conhecer essa frente aqui da casa, né? Dessa forma aqui. Mas já não tinha essa cerca de balaústre, né? Já tinha grade, era mais arrumadinho já, né? Não que fosse feio quando foi feito aqui, que é muito bonitinho, né? Então nós estamos aqui trabalhando e nossa programação de aniversário para este mês, hoje nós vamos abrir com chave de ouro, né? A Eliana está aí, vai falar para nós, né? Trazer lições evangélicas para o nosso aprendizado, né? Dia 4, que vai ser domingo agora, tem os nossos irmãos do Conselho Deliberativo, né? A gente chama de reunião da USE. Então todos estarão aqui, são 32 centros. Então os 31 comparecem, né, Eliana? Isso aí. Nem todos, mas uns 31 comparecem aí, representantes de todos os centros que são Bauru e região. Então é um grande prazer para nós, né, como anfitriões, receber todo esse pessoal que está aí militante no Espiritismo, sempre preocupados, né, buscando novidades, maneiras de nós trabalharmos, não é? Então vai ser no domingo, às 9 da manhã inicia, mas às 8, eu acho que vai ter já uns cafezinhos prontos aí na garrafa, e a gente pode tomar um cafezinho, né? Às 8 horas. Depois, dia 9, a Jaqueline Paterno, que é um espetáculo de menino. O seminário dela foi um show maravilhoso, o ensinamento dela. Ela fala sobre crianças especiais, especificamente no caso do filho dela, que tem problema também, que ela vai falar aqui, né? Não é problema, é um especial, na verdade. Então vai ser no dia 9. Dia 16 do 8, estou pulando o dia 15 aqui, que é o aniversário, né? Eu estou falando das palestras. Que no dia 15, nós teremos aqui uma festividade especial, que é o dia da comemoração do aniversário. A dona Neuza, todo ano, pula o dia. Um dia 25, do dia 18, do dia, né? Então, esse ano vai ser dia 15, que é o dia do aniversário, né? Então, às 19h30, apresentação do tenor Carlos Herrera, que é maravilhoso, não é? 19h45, apresentação do grupo Infanto Juvenil Estrelinhas de Jesus, faz parte da casa, né, da evangelização infantil. 20 horas, apresentação do coral feminino do Centro do Professorado Paulista. Às 20h30, palestra com a Renata Fabiani, que ela certamente vai fazer aquele histórico maravilhoso que ela tem de conhecimento que da casa, né? Então, o ano passado ela fez e foi muito bonito o trabalho dela, né? Depois, às 21 horas, nós encerraremos com um bolo e um refrigerante muito gostoso aí. Então, o convite é extensivo a todos, viu? A todos, seus familiares, venham participar conosco, que é muito importante, é um incentivo para que nós possamos continuar trabalhando, né? Aquilo que estamos fazendo errado, nós poderemos aprender e fazer certinho. Então, no dia 16, continuando aqui com os palestrantes, é a Renata Fabiani. Dia 23, o Sidney Fernandes, ele é um escritor, né, nosso, muito conhecido aqui de Bauru, e ele vai dar de presente para casa toda a venda dos livros que ele vai trazer aqui de sua... os livros que ele escreveu, não é? E vai ser o lançamento do livro Porque é Preciso Evoluir, do Sidney Fernandes também.
Dia 30, Alessandra Giovanetti, mais uma palestra, encerrando aí as palestras do mês de agosto. Então, como vocês podem observar, não só esses que foram convidados especiais, né, para o mês de agosto, nós estamos tendo aí um privilégio muito grande de companheiros do Espiritismo que eu nunca vi tanto preparo como agora. Eles se preparam, vem aqui, faz a palestra, leva nas outras casas também. Então está sendo assim uma programação de palestrantes que, olha, a gente só não aprende se não quiser, né? E não coloca em prática também se não quiser. Então é um prêmio que Deus está nos dando aí de aprendizado, né? E a casa vai indo bem. A Sueli é a nossa atendente no atendimento fraterno. Aliás, ela tem várias funções aqui, né? Mas ela que atende ali no atendimento fraterno. Então estamos por aqui, trabalhando, não é? E aprendendo. Então nós vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, tanto do corpo como do espírito. Que assim seja. Agora a nossa estrelinha vai nos falar, não é? Não, menos. Eu adorei conhecer lá o Cantinho do Idoso, um recanto maravilhoso, né? Vocês cuidam com carinho, né, Helena? Com certeza. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês essa noite, né? Especialmente nesse momento de celebrar, né? De celebrar um trabalho na doutrina, de celebrar um trabalho no bem, de celebrar um trabalho, né? Divulgando a mensagem de Jesus aqui na região. E a gente só tem a parabenizar essa casa por tudo que vem fazendo em todos esses anos de trabalho. Nossa gratidão por estar aqui com vocês hoje. Nós vamos falar sobre o supérfluo e o necessário. Esse tema, acho que está dando microfonia com isso. Sim. E a gente vai começar fazendo umas reflexões aqui com algumas perguntas. Umas perguntas que é para a gente pensar sobre elas. Que é o seguinte: o que a gente tem priorizado na nossa vida? O que a gente julga ser mais importante na nossa vida? E de que forma a gente julga isso é mais importante do que aquilo, né? E essa questão de prioridades, as minhas prioridades podem ser diferentes de cada um de vocês que estão aqui, porque nós somos seres diferentes e temos vivências diferentes, e faz com que as nossas vidas, as nossas prioridades sejam diferentes, né? E quanto que as prioridades do outro também podem interferir na minha. A questão das prioridades, elas também vão mudando com o tempo, porque a cada momento as prioridades são diferentes. As prioridades das famílias de hoje são totalmente diferentes das prioridades das famílias na época de Jesus, que também são diferentes das famílias na Idade Média, que também é diferente da necessidade das famílias na atualidade. Também as nossas prioridades vão mudando nos diferentes contextos. As prioridades que nós temos aqui, morando em Bauru,
certamente são muito diferentes daquelas de quem mora no Amazonas, por exemplo, ou quem esteja agora morando no Japão. Então as nossas prioridades também são diferentes conforme os contextos que a gente está inserido. E também conforme o nosso amadurecimento na vida. Porque quando a gente é criança, a nossa prioridade é brincar. Quando a gente amadurece, vem as prioridades da família. Quando a gente está mais velho, a gente vê que uma vivência amorosa é o essencial na nossa vida. E quando a gente está falando, refletindo sobre essas questões do necessário, do que é necessário, o que é supérfluo, a linha que divide uma coisa da outra é muito sutil muitas vezes. Porque, como eu disse, para cada um tem necessidades diferentes. Para duas pessoas, elas vão colocar como sendo duas coisas totalmente diferentes. Mas, por outro lado, principalmente no mundo de hoje, né, a gente vai criando necessidades, ou às vezes pseudo-necessidades, não é mesmo? Porque a gente julga que determinada coisa é importante eu ter, né? E para a gente saber o que a gente realmente precisa, a gente precisa muitas vezes mobilizar a nossa intuição, o nosso racional também, né? E nessa reflexão, o quanto será que a gente precisa? Quantos sapatos a gente precisa ter? É melhor as mulheres não responderem essa pergunta, né? Quantos sapatos a gente precisa ter? Quantas calças a gente precisa ter? Quantas camisas a gente precisa ter? O que é necessário realmente, né? Então, só que muitas vezes as pessoas acham que têm necessidades necessidades materiais, mas isso às vezes é uma fuga das reais necessidades que a pessoa tem, que muitas vezes são necessidades afetivas, que muitas vezes são necessidades emocionais, necessidades até espirituais, que ela acha que vai resolver no shopping center, indo ao shopping center comprar alguma coisa, né? Só que às vezes a gente acaba se perdendo de nós mesmos. Jesus dizia para nós tirarmos a atenção daquilo que as traças e a ferrugem e o ladrão podem roubar. Ou seja, Jesus já chamava a atenção das pessoas naquela época que as coisas que a gente não desse atenção, não colocasse como prioridade as coisas materiais, quando ele disse isso, das traças, da ferrugem, do ladrão. Então, a gente percebe que o nosso, se a gente acha que nessas reflexões iniciais, introdutórias que eu fui fazendo, eu estou falando somente do mundo de hoje, Kardec, na sua época, ele se preocupava com essas questões. Porque na sua época, na época de Kardec, a França vivia a época do Iluminismo. Então era um momento de grandes transformações da ciência. A ciência estava fervendo, né, naquela época, com grandes descobertas na ciência, com grandes mudanças na cultura, né, e até mesmo nas questões morais. E as pessoas também, com tanta coisa sendo descoberta, criada, né, nas indústrias que surgiam também naquele momento, as pessoas também queriam comprar
sair comprando como se não houvesse amanhã. Então pensa que enquanto parecia que eu estava iniciando falando dos problemas do mundo de hoje, essas questões inquietavam Kardec já em sua época. E se você for ao Livro dos Espíritos, você vai encontrar no capítulo que fala da lei de conservação, né, onde a gente tem todas as leis morais, né, tem lá a lei de conservação, e dentro desse capítulo você vai ter um item que é justamente o supérfluo e o necessário. Então Kardec fez essas perguntas também aos espíritos. E ele pergunta na questão 715 o seguinte: como pode o homem conhecer o limite do necessário? Kardec era ótimo de fazer pergunta. E ele fala, e a resposta dos espíritos é o seguinte: aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Mas vejam que é importante essa primeira frase dos espíritos, que eles falam que muitos conhecem por intuição. Você intuitivamente, você sabe o que é necessário e o que não é necessário na sua vida. Ainda em outras questões nesse mesmo capítulo, há um momento que ele também faz uma pergunta no sentido de que, poxa, mas a Terra parece que ela não tem tudo, não tem como consegue fornecer tudo que o homem precisa. E os espíritos nos dão uma resposta que é um grande puxão de orelha, inclusive, que eles falam assim: o homem negligencia, é ingrato. Eles usam essa palavra, que o homem é ingrato. No entanto, a Terra é uma mãe excelente. A Terra tem tudo que a gente precisa. E você vê que na verdade, nessas questões, a gente vê que Kardec, os espíritos já dão respostas naquela época, que a gente pode conectar com o grande problema que estamos hoje no nosso planeta, né? Com o problema, né, de superaquecimento, o problema ecológico do nosso planeta. E na 704 ele vai dizer, os espíritos dizem o seguinte: Deus proveu a natureza de todos os recursos para garantir a sobrevivência dos seres vivos no planeta. Ou seja, Deus deu tudo o que todo ser vivo precisa no planeta, quer sejam os animais, quer sejam nós, homens. Está tudo no nosso planeta. E aí ele fala assim: não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de conseguir. Deus não nos colocaria aqui neste planeta se esse planeta não oferecesse tudo que a gente precisaria para viver, né? E ele fala assim: essa razão por que faz que a Terra produza de modo a proporcionar o necessário para os que a habitam, visto que o necessário é útil, o supérfluo nunca é. E os espíritos salientam isso, que o supérfluo nunca é útil. Ou seja, ele sempre vai levar a um desequilíbrio em tudo, né? E ainda na 719 ele vai falar: merece censura o homem que procurar o seu bem-estar? Será que está errado o homem buscar o seu bem-estar? E eles prontamente respondem que
que é natural o desejo do homem buscar o bem-estar. E nós somos dotados de inteligência para isso. Nós somos dotados de inteligência para criar tudo o necessário para o nosso bem-estar. Já vivemos na antiguidade nas cavernas. Só tivemos que inventar o fogo primeiro para não morrer congelado também. Hoje, vivemos em casas confortáveis, porque nós somos dotados, Deus nos deu a inteligência, a capacidade de buscarmos também o nosso bem-estar, E os Espíritos salientam que Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação. Ou seja, abusar da natureza é contrário às leis de Deus. Isso eles deixam muito claro, nos mostrando que Ele não condena a busca pelo bem-estar, desde que não venha a diminuir, desde que não seja conseguido à custa de outrem, não venha a diminuir as vossas forças, nem as suas forças morais. E essa resposta é bem profunda, porque veja, ele fala que nós podemos conquistar o nosso bem-estar, mas desde que não seja passando por cima, prejudicando outra pessoa. E aí não tem como a gente não lembrar, por exemplo, dos corruptos, que buscam apenas o seu bem-estar, prejudicando tantos milhares de pessoas. E a gente vê que isso está contra as leis de conservação. Ele vem nos salientar também que desde que a gente pode buscar o nosso bem-estar, desde que isso não tire as nossas forças. E a gente vê que a gente também tem que pensar no nosso corpo que Deus criou. E a gente também trabalhar, fazer as coisas em exagero, também tira a nossa saúde. E quantas pessoas, às vezes, trabalham tanto, que quando chegam lá na frente à aposentadoria, se dão conta que arrasaram com sua saúde nesse percurso do trabalho. E eles nos alertam que a gente também não deve chegar à exaustão do nosso corpo físico, que é um grande presente de Deus. E também, por último, eles falam da questão moral, de que eu não perca a minha moral para querer conquistar coisas. Então vejam o quanto profundo é essa resposta que os Espíritos nos deram nessa questão 719. Mas veja, então tudo isso, essas questões, esse capítulo todo do Livro dos Espíritos, vem mostrar, exemplificar de várias formas tudo aquilo que Jesus nos ensinou em relação aos verdadeiros tesouros da vida. E a gente está falando da nossa vida com V bem maiúsculo, a nossa vida espiritual, que é o que realmente importa, para todos nós. Tem um livro que se chama Os Maiores, eu acho, não sei se ele tem em português, mas a tradução dele seria Os Maiores Arrependimentos da Morte. Esse livro foi escrito por uma enfermeira na Austrália, que ela era uma enfermeira que trabalhava em cuidados paliativos, trabalhava em ambiente como a gente conhece, de UTI, em cuidados paliativos. E ela, ao cuidar dos pacientes, o trabalho de cuidados paliativos, ele é diferente,
principalmente hoje que se entende melhor essas questões. E ela conversava muito com os pacientes. E ela ficava muito tocada pelas coisas que eles diziam nesse momento as pessoas estavam ali numa situação de doenças graves, doenças terminais. E ela escreveu justamente um livro com as 5 maiores coisas que ela ouvia, as 5 coisas mais frequentes que ela ouvia nessa situação. E uma delas era o seguinte: quem me dera ter tido a coragem de viver de acordo com as minhas convicções e não de acordo com as expectativas do outro. Essa temática era a que ela mais ouvia. Essa era a número 1. Eram muitas frases de pessoas que se arrependiam de ter passado a vida fazendo coisas para agradar os outros, mas coisas que não era o que ele queria fazer. E aí se arrependiam de não terem vivido a própria vida, de não ter vivido da forma que eles acreditavam. Bem profundo isso, não é? Quando você vive aquilo que o outro quer que você viva, né? Então isso é para a gente pensar bastante. A segunda coisa que ela ouvia muito era a seguinte frase: quem me dera não ter trabalhado tanto. A pessoa, ela se dava conta que ela tinha dado muito mais importância ao trabalho e perdido muitas outras coisas importantíssimas na vida dela, porque de repente não soube equilibrar. Claro, o trabalho é necessário e importantíssimo na nossa vida, mas a pessoa percebia lá na frente que não soube encontrar este equilíbrio entre o trabalho e a vida, entre a vida, em viver a vida, aproveitar da sua família, desfrutar da sua família, dos seus filhos, dos seres amados. A terceira coisa que ela ouvia muito era: quem me dera ter tido a coragem de expressar os meus sentimentos. Porque muitas vezes as pessoas chegavam lá na frente e falavam assim: eu devia ter dito a tal pessoa que eu amo ela, que eu devia ter dito isso ao meu marido, à minha esposa, ao meu filho, enfim, aos seres amados que ama. E a pessoa se dava conta que às vezes nunca tinha dito isso, em nenhum momento durante a vida inteira. E aí se arrepende por não ter desfrutado, não ter conseguido expressar o seu sentimento. A quarta coisa, são 5, logo a gente já chega ao último item dela, e ela fala assim: quem me dera ter mantido contato com os meus amigos. E amigos é algo que é muito importante para a nossa vida. A gente aprende muito com os outros, com a convivência com o outro. Nós somos seres espirituais que nascemos para evoluir com a troca com o outro. Se não fosse assim, a gente estava cada um numa caverna até hoje. Nós nascemos para aprender com o outro, junto com o outro. E amigos são seres muito especiais que vão chegando à nossa vida também. E às vezes a pessoa depois se dá conta que ela abandonou os amigos, se distanciou dos amigos, e ela percebe que ela perdeu grandes oportunidades
né, de momentos felizes com os seus amigos, né? E por último, era quem me dera eu ter me permitido ser feliz. Essa também é muito forte, porque às vezes a pessoa não se permite determinadas coisas. Ela acha que não posso fazer isso. Eu não tenho condições de fazer aquilo outro. E às vezes são coisas muito simples. Muito simples. Eu tenho uma situação familiar de uma tia que quando eu era jovenzinha, ela falava para mim, eu sempre gostava de esmalte clarinho, bem clarinho, nudezinho, assim. E ela falava assim, nossa, mas você devia usar uns esmaltes bonitos, umas cores alegres. E eu falava, tia, mas é que eu sou muito branquela, né? Fica esquisito na mão uma cor mais escura. Ah, não, mas você é jovem, trabalha, né, em firma grande, você devia colocar umas cores mais bonitas. Só que detalhe, eu nunca via essa minha tia com esmalte na unha, nunca. Só acho que um casamento de algum sobrinho, enfim. Eis que lá na frente ela teve um AVC. Ficou bastante debilitada, bastante acamada. E ela naquela situação de que ela tinha alguns momentos de consciência, alguns momentos não. Alguns momentos ela, às vezes, até não reconhecia as pessoas depois que avançou um pouco mais. Mas nesse momento de estar acamada, ela pedia esmalte. Ela queria... meus primos, né, chamavam uma pessoa que ia lá para cortar o cabelo dela, fazer a unha, não sei o que. Ela sempre escolhia esmaltes vermelhos, esmaltes escuros. Ela começou a querer se maquiar. Ela queria que passasse pó no rosto dela, que passasse batom. Na minha vida inteira, eu acho que eu vi, dá para contar nos dedos de uma mão quantas vezes eu vi a minha tia com esmalte ou com batom. Ou seja, a doença revelou que a vaidade estava dentro dela. Ela gostava, mas ela não se permitia ser vaidosa. E você vê quanta, de repente, infelicidade isso pode ter causado nela, né? E aí naquela situação de acamada, um dia eu cheguei lá e vi minha tia toda bem maquiadinha, unha pintada, batom. Eu olhei para o meu primo e falei, como assim? Eu falei assim, agora é assim. Agora eu tive que comprar um estojo de maquiagem pela primeira vez para minha mãe. Então a gente tem que se permitir ser feliz. Enquanto a gente está bem, enquanto a vida é bela, ver o quanto a vida é bela. Deus quer que a gente seja feliz, fomos criados para felicidade, né? Então, vejam que se a gente faz uma análise desses pontos que essa enfermeira colocou, a gente vai ver que as pessoas se arrependem daquilo que elas deixaram de viver. Nem ela, no livro dela não tem ninguém que se arrepende assim de ter comprado, eu devia ter comprado aquele iate, eu devia ter comprado aquela mansão. Não, as pessoas só no fim da vida às vezes percebem que nada disso era o importante, que as grandes coisas, isso era tudo supérfluo, e que o necessário às vezes elas deixaram passar durante a vida. Né? Então, a gente, esse capítulo do Livro dos Espíritos vem nos mostrar o quanto isso é importante para a nossa vida enquanto seres espirituais. E também vários outros grandes espíritos
deram grandes mensagens nesse sentido, nos mostrando o que o Cristo queria nos ensinar também em relação ao que era importante para nós enquanto seres espirituais. Porque só a gente esquece muitas vezes, né? Que somos seres espirituais, que a gente está aqui vivendo uma experiência na matéria. Mas a gente agarra esse corpinho e não quer largar mais. E só pensa, né, nas questões materiais e se esquece muitas vezes de planejar, de pensar realmente no nosso bem-estar espiritual. Bezerra de Menezes tem uma mensagem muito linda que ele fala o seguinte, que o nome da mensagem é O Problema do Mundo, e ela tem tudo a ver com o que os espíritos, os ensinamentos que os espíritos deram nas perguntas lá que Kardec fez nesse assunto. E Bezerra diz o seguinte: o mundo está repleto de ouro. Ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres, mas o ouro não resolve o problema da miséria. A gente tem muita riqueza no mundo, mas a gente tem muita miséria no mundo. O problema, daí ele fala, o mundo está repleto de espaço. O espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos, mas o espaço não resolve o problema da cobiça. As pessoas sempre querem mais espaços. Só que no momento que eu quero mais espaço só para mim, o outro fica sem espaço. O mundo está repleto de cultura. Cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião, mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. E nós vemos pessoas que são, às vezes, inteligentíssimas, mas, por outro lado, a moral é muito baixa. Então, a inteligência, ela só é ótima quando ela é bem utilizada, quando ela é utilizada principalmente com moral. E principalmente também sem o egoísmo, sem o orgulho, não é? E ele vai falar, o mundo está repleto de teorias. Teorias na ciência, teorias nas escolas filosóficas, teorias nas religiões, mas as teorias não resolvem o problema do desespero. Não adianta nada eu ter ótimas teorias, mas se essas teorias não servirem para eu socorrer o outro, para eu tirar o outro das dificuldades que ele está passando, para eu enxergar o outro. Aí ele fala, o mundo está repleto de organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais, mas as organizações não resolvem o problema do crime, que é muito complexo e ainda é algo muito crítico no nível planetário que é no que nós estamos ainda. E para encerrar ele fala, para extinguir a chaga da ignorância que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça que gera a ilusão, para extinguir o monstro do egoísmo que promove a guerra, para anular o verme do desespero que promove a loucura e para remover o charco do crime que carrega o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. O Dr. Bezerra de Menezes era médico, não vamos perder isso de vista.
E justamente ele faz essa analogia no final da mensagem, que o único remédio que a humanidade precisa para todas essas moléstias que ele foi mencionando na sua mensagem é o Evangelho de Jesus. Mas ele salienta que é o Evangelho de Jesus no coração humano. Não basta a gente simplesmente conhecer o Evangelho de Jesus se a gente não conseguir trazê-lo para o nosso coração, para a nossa vida, para as nossas atitudes. Ter o Evangelho aqui dentro do centro é fácil. Agora a gente tem que ter o Evangelho por todos os nossos caminhos da vida lá fora. Aí sim a gente vai estar realmente colocando em prática aquilo que Jesus ensinou, aquilo que a gente estuda no centro. Esse é o grande pulo do gato, como se diz. É a gente ter a sabedoria de ir colocando o Evangelho no nosso coração e nas nossas vidas. E tem em 1861, uma mensagem de um espírito protetor, ele também vai dizer o seguinte, que quando eu considero a brevidade da vida, ou seja, ele estava até refletindo, talvez, sobre a última encarnação dele. Ele fala assim: dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto de bem-estar material, ao passo que pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais e que no momento é o que importa para a eternidade. Quantas vezes a gente escuta, das pessoas, e falam assim: ai, olha, faz tempo que eu não vou lá no centro, ai, não tem dado tempo de ir lá no centro, por isso que faz tempo que eu não venho. Então, será que numa semana que tem tantas horas, 7 dias, ela não consegue dedicar 1 hora para vir ao centro, ou qualquer que seja a denominação religiosa que a pessoa tenha, para ela cuidar da sua espiritualidade, para ela pensar realmente, nas suas questões espirituais, morais. Então veja, a gente planeja tudo na nossa vida, não é mesmo? A gente, quando é jovem, quando eu me formar, eu quero fazer isso, aquilo outro. Depois, olha, eu vou me casar em tal ano. Depois que eu me casar, olha, agora que eu me casei, eu vou fazer isso. E a gente vai planejando tudo na nossa vida. A gente estabelece metas para muitas coisas na nossa vida. Mas a gente não estabelece metas, não coloca nos nossos planejamentos as questões morais. Olha, esse ano eu quero ser mais paciente. Eu vou focar nisso. De falar assim, olha, eu vou me controlar cada vez que alguma pessoa me irritar, para eu ir exercitando a paciência. A gente não planeja ser melhor amanhã do que nós fomos ontem. E é isso que essa mensagem do Espírito Protetor está chamando a atenção da gente. Ele está dizendo justamente isso, que a gente não dedica nenhum tempo. Ele ainda falou isso, nenhum tempo. Olha o tamanho do puxão de orelha que ele deu para a gente. Em 1861, ele deu esse grande puxão de orelha. Está lá no Evangelho. Então, esse é um ponto bastante importante, A gente não planeja a nossa vida. E tem o Espírito
de André Luiz, ele também no livro O Espírito de Verdade, tem uma mensagem do Espírito André Luiz que também se chama O Excesso e Você. E como ele também viveu, né, num momento um pouco, né, mais perto da nossa realidade, né, ele vem falar de itens também que parece que ele está vendo as nossas casas. Porque nessa mensagem ele fala assim: não converta o próprio lar em museu. É a primeira frase que ele fala. Aí ele fala assim: utensílio inútil em casa será utilidade na casa alheia. O desapego começa nas pequeninas coisas. E o objeto conservado sem aplicação no recesso da moradia, explora os sentimentos do morador. A verdadeira morte começa na estagnação. Veja o quão profundo esse primeiro parágrafo dessa mensagem de André Luiz. Ou seja, às vezes a gente tem um monte de coisa em casa que não usa, mas não se desapega, e sem enxergar que o outro está precisando. Uma vez eu fui fazer um trabalho voluntário em São Paulo. Isso foi há muito tempo, melhor não falar ano, né? Deixa para lá. Mas enfim, era um trabalho de mocidade da USE. E como o jovem come muito, foi feita muita comida. Só que aquele dia, ou a gente fez muita comida, os jovens não estavam tão inspirados assim para comer, que acabou sobrando bastante comida. E aí, desperdiçar comida, né? Aí eis que uma pessoa falou assim: puxa, a gente podia pegar isso tudo, essas panelonas aí, e levar numa comunidade aqui. Isso lá em São Paulo. Ele tinha na época, alguém vai lembrar ainda do que era a veraneio. Já denunciei a minha idade, né, depois dessa, de falar de veraneio. O pessoal, até a polícia usava, o pessoal chamava que era o camburão da polícia militar, né? Enfim, ele tinha um veraneio, e aquilo tinha um porta-malas gigantesco. As panelas todas foram colocadas ali, e quando chegou lá, naquela época nem se sonhava em inventar o tal do celular, mas ele conhecia bem a comunidade ali. Quando ele entrou na entrada assim da favela, ele falou para uma pessoa assim: olha, estamos trazendo comida e vamos parar lá em frente ao botequinho de fulano. Mas gente, olha, nem satélite acho que tinha sido tão rápido, porque o tempo dele percorrer as vielas até chegar na frente o tal do botequinho que ele ia parar, quando a gente chegou lá, já tinha uma fila. Eu fiquei, gente, como assim? Esse pessoal já está aí cheio de panela, pote, tudo na mão, enfim. Eu falei, que rapidez isso! Aí nos ajeitamos e começamos a servir aquela comida. Eu não lembro o que era que eu servia, mas eu lembro que eu era a última. Então a gente ficou dentro ali do camburão e as panelas, e a gente ia colocando, né, nos potes, panelas que as pessoas traziam. Então era uma linha, tipo uma linha de montagem, assim, cada um colocava uma coisa. E eu era a última. E eu lá servindo, eu escutava assim: moça, moça. E eu falava: meu Deus, de onde está vendo esse moça, moça? Aí que eu fui ver que tinha um molequinho assim, bem no cantinho, do lado de fora. E aí ele falou assim: moça, minha mãe já pegou comida. E aí temos um primeiro ponto a ressaltar: a honestidade dele. Que ele falou que a mãe já tinha pego comida. E aí, para acabar com o meu coração, ele fala assim: eu queria que vocês colocassem comida no meu pratinho. E o que ele me apresentou como o pratinho dele era um pote de margarina.
Aí sabe o que você fala, gente, será que eu entendi direito? Eu falei assim, o seu prato é esse pote? E ele ainda reforçou, ele falou assim, é o meu pratinho de comer. Ou seja, não tinha prato na casa dele. Ou talvez não tivesse pratos para todos. E ele, como era pequeno, comia num potinho de margarina. Foi até difícil colocar um pouquinho de cada coisa naquele potinho de margarina. Mas a gente colocou tudo e quando entreguei o potinho para ele, ele saiu numa alegria que eu nunca vi na vida. E quantos pratos em casa a gente tem lá, tomando poeira? Então, só um exemplo para a gente ver quantas coisas, né, que a gente tem parado e outras pessoas estão precisando, às vezes, de um simples prato, né? E André Luiz ainda vai dizer que quem faz circular os empréstimos de Deus renova o próprio caminho. Empréstimos de Deus, porque sabemos que tudo que temos é de empréstimo, não vamos levar nada quando nós desencarnarmos. Transfigure os apetrechos que lhe sejam úteis em forças vivas do bem. Transforme em forças do bem. Retire da despensa os gêneros alimentícios que descansam esquecidos com a distribuição fraterna aos companheiros de estômago atormentado. Atire a primeira pedra quem nunca achou uma coisa vencida na despensa, no armário. Agora, para fechar com chave de ouro, foi no último arraiá aéreo, né, que nós trabalhamos. Nós de Piratininga estávamos trabalhando na portaria que vem do estacionamento. Estacionamento esse que as pessoas pagavam R$30 para estacionar os seus veículos. E uma pessoa levou um pacote de macarrão, que quando a gente foi colocar, né, no caminhão, vimos que estava vencido em 2021. Mas ele pagou R$30 para estacionar o carro lá. E deu um pacote de macarrão vencido em 2021. Né? Então, isso que a gente vê, às vezes, essas grandes hipocrisias no mundo. E dói ver que ainda tem pessoas com esse tipo de atitude, não é mesmo? E ele fala assim, reviste o guarda-roupa libertando os cabides. Eu gostei disso quando ele fala isso, libertando os cabides. Os cabides estão presos lá. Das vestes que você não usa, conduzindo-os aos viajores desnudos da estrada. Também quem nunca achou uma roupa ainda com a etiqueta comprada há um ano atrás. Está lá com a etiqueta ainda, né? Estenda os pares de sapato que lhe sobram aos pés, descalços que transitam ao derredor. Elimine do mobiliário as peças excedentes, aumentando a alegria das habitações menos felizes. Né? Às vezes tem gente que não tem cadeira para sentar, não tem nada. Resolva os guardados em gavetas ou porões, dando aplicação aos seus objetos parados do seu uso pessoal. Transforme o patrimônio alheio nos livros empoeirados, que você não consulta, endereçando-os ao leitor sem recursos. Quantas vezes a gente compra livro e depois a gente compra o mesmo livro de novo? Fala, nossa, acho que eu estou precisando desse livro. Aí quando você leva para casa, você fala, nossa, eu já tinha. E você nem leu o anterior que você já tinha comprado. E você compra o segundo.
Às vezes, até a gente, em relação aos livros, né? Às vezes a gente faz essas questões. Então ele fala, examine a bolsa dando um pouco mais aos simples compromissos da fraternidade, mostrando gratidão pelos acréscimos da divina misericórdia que você recebe. E essa frase é bastante profunda, porque ele fala, você está com acréscimos da divina misericórdia, enquanto outros ainda estão em necessidade, né? E para fechar, o próprio Chico, ele psicografou uma mensagem que também se chamava o supérfluo necessário, e ela é ainda mais derradeira em nos chamar a atenção. Atenção porque envolvem coisas sobre o nosso próprio corpo, que a gente reclama tanto às vezes do nosso próprio corpo, que é um grande presente de Deus para a nossa evolução, para a nossa vida. E ele diz que o seguinte, uns queriam um emprego melhor, as pessoas, muita gente conhece essa mensagem, às vezes ela dá umas circuladas aí pela internet, e ele fala assim, uns queriam um emprego melhor, outros um emprego. Às vezes a pessoa reclama muito do emprego que tem, esquecendo que tantos outros queriam tanto estar no lugar dele. Uns queriam uma refeição mais farta, outros apenas uma refeição, ter o que comer. E às vezes a pessoa reclama do que está na mesa, do que tem na mesa hoje. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Quanta gente, né, está com a sua vida encurtada por doenças. Uns queriam ter pais mais esclarecidos, outros apenas ter paz. Estão no mundo sozinhos às vezes. Uns queriam ter olhos claros, outros apenas enxergar. Hoje em dia o pessoal quer fazer plástica até da orelha, reclamando do próprio corpo. Uns queriam voz bonita, outros apenas falar. Uns queriam silêncio, outros queriam ouvir. Uns queriam um sapato novo e outros queriam simplesmente ter pés. Uns queriam um carro, outros queriam andar. Era tudo que ele queria na vida, era poder andar. Uns queriam o supérfluo e outros apenas o necessário. Então, que essas reflexões que a gente foi fazendo hoje, com essas grandes mensagens desses grandes espíritos que vieram nos trazer esses alertas, especialmente no mundo, né, que estamos vivendo hoje, onde as pessoas dão prioridade para as coisas materiais, para aquela pessoa que está bem vestida e nem enxergam o outro necessitado, né? Que essas mensagens façam a gente refletir e se voltar para os verdadeiros ensinos. Bezerra de Menezes naquela mensagem. Eu agradeço muito a oportunidade de ter estado com vocês essa noite, fazendo essas reflexões, e que essa casa tenha mais e mais e mais anos de trabalho para celebrar com todos esses trabalhadores amorosos, e que o trabalho do Cristo cresça cada vez mais aqui entre vocês. Minha gratidão, e que levem a paz de Jesus para a sua casa e para as suas famílias. Muito obrigada. Obrigada, dona Neuza. Imagina. Pegou pesado com a gente, né? Puxão de orelha, né? Não? Mas realmente precisamos reter nossos conceitos, nossas atitudes e agir. Não é? Pois é, Kardec já tinha essas Não é só preocupações, aprender. tá vendo?
E parece que, né, quando eu comecei, parecia que eu estava falando do hoje, e não é, desde Kardec ele já se preocupava. Muito tempo, não é? Muito tempo. Então não basta aprender. Como eu falo sempre, nós não podemos ser uma biblioteca ambulante, né? Não podemos ser aí entender de tudo aí do Espiritismo, de tudo que se fala e não praticar. Colocar em prática, nem que seja um pouquinho, né? Vamos descolando assim um pouquinho cada vez, um pouquinho por dia. Nós vamos conseguir, com a graça de Deus. Muito obrigada. Eu quero agradecer as senhoras que vieram acompanhando também a Eliana. Ela é sua mãe, né? Minha mãe, Ah, duas amigas queridas. eu não sabia. Minha mãe veio. Muito prazer. E eu falei do patrimônio aqui do centro, né, Dona Neuza? Não é só daqui, viu? Ela é patrimônio lá do centro do Professorado Paulista. E junto dela, ela amarrou também as pernas da Cidinha, que já faz parte lá do mobiliário, de tudo lá, viu? Parabéns, Cidinha, muito obrigada por sua presença e por todo o seu trabalho, de todas as atividades que o centro tem o privilégio de fazer, promover lá no CPP. Sempre tem a mão da Cidinha comandando ali, né? Coordenando, ajudando, fazendo aquilo que é necessário, que nós, por nossa vez, não conseguimos fazer tanto quanto necessita. Agradeço a Dona Neuza, né? Sempre presente. E mais um aniversário, não é, Dona Neuza? Então, que Jesus nos dê a força necessária e o suficiente para viver. Graças a Deus. Agora nós vamos aos passes, agradecendo a presença de todos. Como que é, Dona Neuza? Um feliz dia do amanhã? Assim seja.